Muito boa tarde, Senhora Vice-Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Senhor Reitor da Universidade da Madeira, Senhor Vice-Reitor, Senhoras e Senhores, é um enorme prazer estar aqui hoje. Queria dar-vos as boas-vindas em nome da Fundação Francisco Manuel dos Santos a esta sessão integrada no mês da Educação e da Ciência, aqui na Universidade da Madeira, no Funchal, onde temos muito gosto de estar presente hoje. Eu gostaria de, em primeiro lugar, referir que se trata de um evento, como eu dizia, integrado no mês da Educação e da Ciência da Fundação Francisco Manuel dos Santos. A Fundação Francisco Manuel dos Santos tem por missão estatutária contribuir e fomentar o debate na sociedade portuguesa sobre os temas que têm maior relevo e maior importância para os portugueses, e queremos que o tema da educação e da ciência, por isso nos encontramos hoje precisamente aqui numa universidade, os temas da educação e da ciência são temas da maior relevância que é necessário discutir. E, portanto, este mês da educação e da ciência leva-nos a trazer discussões sobre estas temáticas a todo o país. E temos andado um pouco por todo o país, estivemos em Viseu, estivemos em Aveiro, hoje no Funchal, vamos estar em Coimbra, em Lisboa também, portanto, um pouco por todo o país, procurando debater nas universidades, em vários locais, nas escolas, os temas relacionados com a educação e com a ciência. E é com especial gosto que estamos aqui hoje na Universidade da Madeira também trazendo este tema, e hoje aqui com a temática de Darwin na Madeira, que, como saberão, temos aqui alguns dos maiores especialistas, David Marçal, que vai moderar o debate, mas também o professor Nuno Ferran, Thomas Dellinger, que vão aqui no fundo discutir estas temáticas. São alguns especialistas sobre o interesse que Darwin teve na Madeira. Não vou antecipar essa discussão, até porque não seria capaz de o fazer. Logo a seguir teremos, e está aqui presente, a professora Maria João Valente Rosa, a quem também quero agradecer, minha querida amiga e colega na Fundação, que é a diretora da Pordata, como todos sabem, e que nos vai apresentar o retrato Pordata. Esta será a segunda sessão, depois desta primeira sessão de debate sobre Darwin na Madeira. Teremos uma segunda sessão com o retrato Pordata da Madeira, em que, no fundo, a professora Maria João Valente Rosa nos vai apresentar os números relativos aqui à região autónoma da Madeira, e há alguns números muito curiosos, e a professora Maria João Valente Rosa é sempre capaz de encontrar as maiores curiosidades sobre estatística, e tenho a certeza que todos vamos achar muito interessante essa apresentação, que depois será moderada por António Costa, que queria também agradecer a presença aqui hoje, um conhecido jornalista português, e depois esses números comentados por António Almeida e por Luís Sousa, que irão comentar essa apresentação e esse retrato. Portanto, no fundo, esta é a sessão aqui ao longo do dia de hoje, ao longo desta tarde, para a qual estão todos convidados e que, naturalmente, acompanharemos com muito interesse. Enfim, e era um pouco para isto, para vos dar as boas-vindas, para apresentar o nosso programa do dia de hoje e a Fundação Francisco Manuel dos Santos e o seu mês de Educação e da Ciência, enfim, e agradecer, em especial, terminava agradecendo muito, mais uma vez, ao Sr. Reitor e à Universidade da Madeira, também às comemorações dos 600 anos da Madeira e Porto Santo, por nos terem aqui acolhido tão bem, por tão bem nos terem recebido e poderem partilhar connosco este momento tão feliz. Muito obrigado. Sr. Reitor. Muito boa tarde a todos. Excelentíssima Senhora Vice-Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Excelência. Excelentíssimo Senhor Professor Gonçalo Saraiva Matias, Diretor de Estudos da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Excelentíssimos Senhores Oradores, Professores Nuno Ferran e Thomas Dellinger, e o Senhor Moderador desta sessão, Dr. David Marçal. Excelentíssima Senhora Diretora da Pordata, Professora Maria João Rosa, e demais oradores e moderador da segunda parte deste evento, demais autoridades e convidados presentes, caros colegas, alunos, minhas senhoras e meus senhores. Antes de mais, gostaria de começar por dar as boas-vindas a todos e dizer que é com um enorme prazer que a Universidade da Madeira acolhe nestas belas instalações do Colégio dos Jesuítas este evento,
E já agora, num pequeno parênteses, permitam dar ao Sr. Diretor de Estudos da Fundação Francisco Manuel dos Santos e à Sra. Diretora da Prodata um livro feito por um nosso professor aposentado, é o professor Rui Carita, editado pela Associação dos Alunos Académicos da Universidade da Madeira, precisamente sobre a história deste colégio dos jesuítas. Já agora, fica com uma lembrança para voltarem. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Prosseguindo, portanto, como já foi aqui referido, este evento é composto de duas partes, em que a primeira parte consiste de um debate sobre a importância da Madeira na obra de Darwin e na teoria da evolução, e na segunda se apresenta o retrato da Madeira, contendo um resumo de indicadores estatísticos da Prodata sobre a região autónoma da Madeira, com informação por municípios no contexto de Portugal, seguido de debate sobre a componente económica, empresarial e turística. Esta primeira parte, intitulada Darwin na Madeira, integra o mês da Educação e Ciência, um ciclo de conferências promovido pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, onde se propõe um olhar integrado entre as áreas da educação e da ciência, entendidas como pilares fundamentais para o desenvolvimento do país. Este mês da Educação e Ciência envolve conferências promovidas em várias localidades e um conjunto de temas diversificados, que vão desde as escolas inovadoras, a educação na era digital, a neurociência e a educação ou o ensino da matemática, a temas como pensar o universo com os olhos da química, Darwin na Madeira, ciência ou pseudociência e até humanos no futuro. Não podia estar mais de acordo com a visão subjacente a este ciclo de conferências, da educação e da ciência como pilares fundamentais para o desenvolvimento do país. E queria felicitar aqui a Fundação Francisco Manuel dos Santos, bem como o professor Carlos Fiolhais, comissário da Fundação para este ciclo de apresentações e debates, não só por esta iniciativa, mas também pelo conjunto de temas escolhidos e pela inclusão da Madeira no seu roteiro, que tem, aliás, a felicidade de se enquadrar muito bem nas comemorações em curso dos 600 anos da descoberta do Porto Santo e da Ilha da Madeira. Nesta primeira parte mostrar-se-á que, apesar de Darwin não ter estado na Madeira, esta ilha contribuiu muito para a sua grande obra em Origem das Espécies, o que servirá de oportunidade para divulgar e discutir a teoria da evolução. Mas deixe isso para os oradores e para o moderador, cuja qualidade é a garantia de um debate muito vivo e apelativo. Uma última palavra para o excelente trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela Prodata, de recolha, organização, sistematização e divulgação da informação sobre múltiplas áreas da sociedade, tornando-a disponível e contextualizando-a de modo a permitir a sua adequada interpretação, contribuindo assim para que o debate em Portugal se possa apoiar em dados sólidos e investigações rigorosas e não apenas em meras opiniões subjetivas e percepções individuais. Será com todo o interesse que assistirei também, na segunda parte deste evento, à apresentação pela diretora da Prodata de um retrato estatístico da Madeira e ao debate que se seguirá sobre a componente económica, empresarial e turística, que será certamente igualmente muito vivo, não só pelo tópico, mas também pela qualidade dos seus oradores e moderador. Bom, mas está na hora de passar as palestras e debates sobre o Darwin na Madeira. Muito obrigado. Muito obrigado, boa tarde a todos, é um grande prazer estar aqui. Pode-se realmente dizer, do ponto de vista do mês da Educação e de Ciência da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que já chegámos à Madeira. Não somos os primeiros, longe disso. Há 600 anos também os navegadores portugueses chegaram à Madeira, não se sabe exatamente em que data, mas de qualquer forma estamos a comemorar os 600 anos da chegada dos navegadores portugueses à Madeira, nesse caso ao Porto Santo, primeiramente. Quem nunca chegou fisicamente à Madeira foi Charles Darwin, o grande naturalista inglês que formulou a sua teoria magistral que explica a biodiversidade. Porque é que existem seres vivos tão diferentes uns dos outros e como é que forças e que fatores é que influenciaram a que se formasse uma biodiversidade tão vasta a partir, aparentemente, de uma única célula, de um antepassado comum. Mas Darwin, apesar de não ter chegado à Madeira, chegou cá de outras formas. Na altura não havia internet, não havia e-mail, mas já havia formas de chegar sem ir, havia formas de comunicação lentas, muito lentas. As cartas, nessa altura, por vezes demoravam meses, dependendo do sítio para onde era a carta. Mas, de facto, Darwin acabou por ter conhecimento da Madeira e um interesse muito grande na Madeira, como veremos
com a intervenção dos membros deste debate. Porque é natural que Darwin tivesse o interesse da Madeira, porque a Madeira é uma ilha, e sendo uma ilha, estando isolada, é naturalmente um laboratório de evolução, um laboratório de biologia, tal como são outras ilhas, e as ilhas são sempre um laboratório muito útil para estudar diversos assuntos, até a evolução das sociedades humanas, porque é que algumas sociedades humanas evoluíram do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista social de uma determinada forma, nós não conseguimos fazer experiências, não podemos ver o que é que aconteceram em ilhas isoladas, por exemplo. E também, obviamente, na biologia, como é que as espécies em ilhas isoladas evoluíram de forma diferente consoante o ambiente em que estavam. E nós temos, para falar desse assunto, 2 biólogos, especialistas em Darwin e na evolução, e eu passo por apresentar o primeiro, que é Thomas Dellinger, docente da Universidade da Madeira desde 1992, biólogo, doutorado nessa área, com um vasto currículo, que é responsável pelas cadeiras de etologia, portanto, pelo estudo do comportamento dos animais. A etologia pode, por exemplo, estudar o comportamento, não sei se tem cães e gatos, mas também se pode aplicar ao comportamento dos animais domésticos, perceberem porque é que o gato não vos liga tanto, porque é que o cão é maluco por vocês. É a etologia que explica, também pode explicar esse tipo de coisas. E também de ecologia, portanto, a ecologia, também docente de ecologia, a parte da biologia que estuda as interações entre os seres vivos e dos seres vivos com o meio ambiente. Tem um trabalho de investigação em ecologia comportamental, com uma investigação centrada no estudo da ecologia pelágica das tartarugas marinhas, ou seja, estuda as tartarugas no ambiente oceânico onde elas vivem. Tem um biólogo com muitos interesses, além de ser membro da Ordem dos Biólogos, é também membro da Sociedade Portuguesa de Entomologia, que é a parte da biologia que estuda os insetos, e da Sociedade Portuguesa de Herpetologia, que estuda os répteis e os anfíbios, e da Sociedade Portuguesa de Etologia, a tal parte do comportamento dos animais. Portanto, eu chamava ao palco para a sua intervenção Thomas Dellinger. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Agradeço o convite, quero agradecer a presença também de uma sala que parece que se encheu e, basicamente, vou começar agora diretamente aqui com a apresentação. Essencialmente, a apresentação é sobre Darwin. Isto foi uma coisa que nós fizemos no aniversário de Darwin em 2009, portanto já foi há algum tempo, em que tivemos um workshop aqui na Madeira que trabalhou disso, que falou disso, em que várias pessoas participaram e em que, posteriormente, depois nasceu uma entrada no Dicionário Enciclopédico da Madeira, cuja direção está aí, em que, digamos, aquilo que eu vou falar hoje está resumido. Basicamente, em Portugal, digamos, desde o João Dega em Os Maias, queres que te diga o que penso de Darwin, é uma besta, ora aí tens. Hoje em dia, obviamente, Darwin já é aceite. Todos os manuais escolares do secundário que incluem a evolução mencionam Darwin e mencionam Darwin em conjunto com as Ilhas Galápagos. Mesmo os trabalhos mais científicos ou de divulgação, por exemplo, mesmo no aniversário de 2009, que foi festejado na Gulbenkian, com exposição e catálogos, etc., somente mencionam Darwin e Galápagos, e quanto a Portugal, mencionam a correspondência entre Arruda Furtado, dos Açores, e Darwin. Não passa daí. Portanto, em Portugal, o arquipélago equatoriano das Ilhas Galápagos, oficialmente arquipélago de Colón, é visto como o arquipélago da evolução que inspirou Darwin. E eu, basicamente, esta conferência é essencialmente a desconstrução disso, ou pelo menos a correção dessa visão. Basicamente, a grande inspiração de Darwin foi a viagem do Beagle, em que ele começou em Plymouth, em 1831, e foi viajando a costa. O primeiro ponto de paragem foi, de facto, Tenerife e depois Cabo Verde. Mas as cartas indicam que o primeiro ponto de paragem que ele intencionava, tanto ele como o comandante, era de facto a Madeira. Acabou por não suceder porque havia, em termos madeirenses, havia levadia aqui, ou seja, o mar estava revolto. E, consequentemente, o barco, que era a vela, não conseguiu entrar bem na travessa entre as desertas e a Madeira e, portanto, seguiu rota até
Tenerife, não desembarcou em Tenerife por questões de quarentena que o obrigavam a ficar lá parados uma data de tempo, e então foram diretamente, e a primeira vez que Darwin voltou a pôr os pés em terra foi em Cabo Verde. Depois foram para a América do Sul, circundaram a América do Sul, foram depois, obviamente, para Galápagos também, e deram uma volta ao mundo e regressaram de novo aqui, à Inglaterra, a Plymouth. Nesta viagem, basicamente, isto foi o evento principal que Darwin teve e foi a única vez que ele saiu do Reino Unido, do seu país, portanto, estes 5 anos de viagem. E os 2 pontos de inspiração principal para a teoria da evolução, se calhar, foi, por um lado, esta comparação dele encontrar restos de animais fósseis e compará-los com os animais vivos e ver que havia uma diferença. Estão aqui alguns exemplos. Por exemplo, os megatério versus nem sei o nome, os lamas versus, etc. Portanto, havia aqui várias espécies em que ele tinha a parte fóssil e tinha a parte viva e via que não eram iguais, o que obviamente só pode ser interpretado de que houve ali uma alteração ao longo do tempo. Em Galápagos, obviamente, ele estimulou-se, por acaso, primariamente, não pelos famosíssimos tentilhões de Darwin, que fazem parte de todos os manuais escolares, mas sim por estes sabiás, ou mockingbirds em inglês, que ele descobriu e que há 4 espécies que variam de ilha para ilha e que ele viu, e portanto está aqui: my attention was first thoroughly aroused by comparing together numerous specimens of the mocking thrushes. Portanto, isto foi a primeira inspiração que ele teve de Galápagos da variação, mas depois também outras, como por exemplo as tartarugas gigantes, etc. Os tentilhões parece que foi só a posteriori que eles entraram na narrativa, segundo os mais entendidos de Darwin, e basicamente isto ainda são os mockingbirds, os sabiás, mas depois os tentilhões de Darwin foi só a posteriori. De facto, os tentilhões são hoje o exemplo clássico da evolução e da adaptação, em que cada ilha tem 1 ou 3, até tem várias espécies de tentilhões que variam em bico em função da dieta e da ecologia que têm, e portanto temos 13 ao todo, incluindo um que não vive em Galápagos, mas na Ilha de Cocos, e aqui isto são os exemplares mesmo que Darwin recolheu e que basicamente são o exemplo clássico de evolução. Aqui está, portanto, Lack, por exemplo, concluiu que, de facto, a ideia dos tentilhões foi só uma coisa a posteriori, quando ele teve a escrever já a origem das espécies e posteriormente, e no início, quando ele esteve em Galápagos, de facto, não detectou essas diferenças, ou não as interpretou. Aliás, ele até classificou erroneamente as várias espécies de tentilhão como pertencentes a outro grupo. A principal publicação após regresso de Darwin foi este relato da viagem de barco, que é Narrative of the Surveying Voyages, etc., do Beagle. E se formos ver e fizermos uma bibliometria simples, simplesmente procurar a palavra Madeira, Açores, Galápagos, Canárias e Galápagos, portanto os arquipélagos mais próximos de nós e as Ilhas Galápagos, vemos que basicamente a Madeira quase que não é mencionada, os Açores é mencionado 9 vezes porque ele de facto parou nos Açores, as Canárias 4 vezes e Galápagos 25 vezes. Portanto, o corpo dos exemplos insulares que aparecem neste relato da viagem, de facto, é Galápagos. Isto, obviamente, foi aquilo que a maioria das pessoas leu, porque a origem das espécies é chata para ler, e, portanto, isto é um relato de viagem em que ele conta aquilo que viu, e, portanto, isto foi aquilo que a maioria das pessoas leram, e daí que Galápagos sobressaia como exemplo da evolução. Em 59, ou seja, 20 anos depois, ele publica A Origem das Espécies e, basicamente, daí nasce depois toda uma sequência da teoria da evolução, que eu vou passar aqui rapidamente, que começa, basicamente, com a primeira pré-publicação em 1858, em que Darwin e Wallace publicam um artigo na Royal Society. Depois temos várias coisas. A nova síntese, no fundo, é a integração
da teoria de evolução e da seleção natural de Darwin com a genética moderna, as mutações e essas coisas, e, finalmente, enquanto eu já era docente nesta casa, em 1996, a Igreja Católica finalmente aceitou que a teoria da evolução é a primeira e melhor explicação para a biodiversidade que nós temos e não o criacionismo. A Origem é, de facto, a obra-prima de Darwin. É aquela que nós vemos em que a teoria da evolução é exposta e apresentada ao mundo. Ele teve alguns ensaios que não publicados, de 1842 e 1844, e depois até a versão final, e a primeira publicação foi em 59, e a versão final corrigida por Darwin foi em 1876. E se compararmos estes 5 arquipélagos, quantas vezes é que eles aparecem em qualquer uma destas edições? De longe, a Madeira sobressai em todas elas. Portanto, a Madeira é a principal fonte de inspiração quanto a exemplos de regiões insulares que ele utiliza. Aqui não é só a Origem em que isso acontece, porque se nós formos ver as cartas e a correspondência que ele tem, vemos também que a Madeira sobressai na própria correspondência, que hoje em dia está disponível online e a gente pode ler. Além de que o próprio site de Darwin Online, em que estão estas coisas todas digitalizadas, se fazemos term, hips e placets, isto foi uma busca de 2009, que eu ainda não alterei, não fiz de novo. Mas, essencialmente, de novo, a Madeira sobressai e não em nenhum dos outros arquipélagos. Portanto, o arquipélago da evolução é a Madeira. Tão simples. Aqui tenho as cartas, em que tenho uma sequência desde 1831, quando ele iniciou a viagem, em que tem algumas cartas que mencionam a Madeira, mas essencialmente no sentido de parar aqui na Madeira, em que ele queria visitar o cônsul da Madeira, estava à procura de pessoas conhecidas aqui na Madeira, etc. E, portanto, não falava de temas biológicos. Mas antes da publicação da Origem das Espécies, começando em 55, mais ou menos, nós vemos que as cartas e as citações de Darwin sobre a Madeira disparam. E, portanto, claramente há aqui uma ligação clara da Origem e da publicação da Origem, que ele procura exemplos para sustentar a sua teoria e em que vai beber, essencialmente, a pessoas que conhecem e que trabalharam na Madeira. Aqui temos alguma dessa correspondência, em que alguns dos principais pessoas com que ele falava, temos Charles Lyell, o geólogo, que esteve cá na Madeira e que escreveu, tem um capítulo sobre a Madeira e o vulcanismo da Madeira na sua geologia. Hooker, que é um botânico. Wollaston, que foi o homem que eu vou já falar. E até uma carta com Haeckel, que foi o defensor do darwinismo na Alemanha e na Europa Central. E, portanto, quais é que são os temas? Geologia, flora, insetos, aves e, obviamente, depois também coisas mais privadas como o Beagle, etc., e a própria logística da viagem. Qual é que é a razão de que a Madeira sobressaia? Muito simplesmente, Darwin estudou em Cambridge. Antes de Darwin, Richard Thomas Lowe, entre 1823 e 26, também estudou em Cambridge. E Thomas Vernon Wollaston também estudou em Cambridge. Estas três pessoas foram alunos de Professor John Stephen Henslow, que foi inovador, na altura, na sua maneira de recolher dados das espécimes. Basicamente, aquilo que ele fez foi que cada espécime que era recolhido era com localização, data, etc. exata. E isso permitiu, ao contrário do que era feito anteriormente, um maior detalhe na análise das variações e dos dados desses animais. Charles Darwin nunca pisou a Madeira, mas uma pessoa que veio para a Madeira e esteve cá várias vezes foi Thomas Vernon Wollaston, que foi introduzido à biologia da Madeira por Lowe e que depois seguiu e trabalhou sobre os coleópteros. Lowe, ele próprio, fez os peixes, fez flora, fez uma data de coisas diferentes. Além de ser padre, também fazia, portanto, imensa coisas de naturalista e, obviamente, foi aquele que primeiramente pôs a Madeira mais visivelmente no mapa mundial. E, obviamente, que Darwin tinha conhecimento das publicações destas pessoas porque eram originárias do mesmo grupo académico.
Loa, aqui temos algumas das citações de Loa. Houve ali algum problema em que ele andou em problemas com os ingleses que viviam aqui na ilha, porque ele tinha uma outra tendência como padre, defendia uma tendência ligeiramente diferente da Igreja Anglicana. Thomas Berners-Wallerstein depois seguiu, essencialmente concentrou-se nos insetos, nomeadamente nos escaravelhos, mas também nos caracóis, ali o livro Testacea Atlântica, e, portanto, fez imensa coisa neste aspecto. Quais é que são os exemplos, então, que Darwin recolhe na sua origem das espécies? São essencialmente 9. A origem das faunas insulares, basicamente argumentando que há uma similitude entre as faunas insulares com as faunas continentais mais próximas. A sobrevivência das variedades. Na altura havia uma certa confusão em que eram variedades e o que eram espécies, e eles não sabiam bem distinguir, e Darwin achava que isso era arbitrário, e, portanto, ele mostrou aqui alguns exemplos. Caracóis subfossilizados, portanto, quem for à Ponta da Padeada ou ao Porto Santo tem lá alguns caracóis subfossilizados que ainda temos exemplares das mesmas espécies vivos e, portanto, temos aqui um termo de comparação. E a própria vegetação da Europa terciária, que o Rea depois mostrou, que, pelo menos parte, agora o professor Sequeira já disse que não é bem assim, mas, de qualquer forma, na altura era assim e isso foi um dos exemplos. Em seleção natural, ele teve um exemplo dos escaravelhos alados, que já vou falar, e depois na questão do isolamento que é necessário para que as espécies evoluam. E aí também utilizou vários exemplos da Ilha da Madeira. Aqui só algum, para passar rapidamente, eu espero que ainda não esteja a exagerar no tempo. 6 minutos, perfeito. Então temos aqui a origem das faunas insulares, por exemplo, os coleópteros da Madeira. O que é que ele diz? There is no possible test but individual opinion to determine which of them shall be considered a species and which as varieties. É exatamente essa dúvida, o que é uma variedade e o que é uma espécie. E depois diz que as ilhas da Madeira há muitos insetos que são caracterizados como variedades pelo trabalho de Wollaston, mas que outros investigadores poderiam determinar como espécies distintas. E depois põe, obviamente, que dependendo da distância, digamos, entre o continente mais próximo e essa área, um pode identificar essa espécie como variedade e o outro como espécie. E isso significa que, no fundo, isto é arbitrário e tem a ver com a distância. A origem das faunas insulares dos coleópteros da Madeira, nós temos aqui uma data de espécies. Hoje em dia temos mais ou menos, isto é levantamento há uns anos, de um total de 1011 espécies de coleópteros, dos quais temos 374 espécies endémicas, ou seja, unicamente existentes aqui. Em relação à sobrevivência, temos as variedades de caracóis. Aqui temos, por exemplo, esta fotografia foi tirada no Porto Santo, em que temos aqui estes pontinhos brancos, são caracóis enterrados em sedimentos eólicos, ou seja, agregados pelo vento, e em que os caracóis ficam enterrados basicamente, simultaneamente, temos que qualquer um no nosso jardim pode ver, por exemplo, ali a Leptaxis undata, que é um caracol comum e é endémico da Madeira, não existe em mais sítio nenhum. E, obviamente, aqui ele fala disso e dá esse exemplo. Aqui, em relação à flora antiga, a flora da Madeira é parecida à flora terciária europeia extinta. Isto foi primeiro proposto por Oswald Rea, um botânico paleontólogo suíço, se não me equivoco. E, portanto, aqui de novo a argumentação que estas coisas se mantiveram em ilhas em isolamento. Um dos principais exemplos que Darwin cita é aquele em suporte da seleção natural, que no fundo é um mecanismo que ele descobriu para mostrar como é que a evolução acontece. Ora, o que é que ele escreveu? E a fotografia é esta, não é a minha melhor fotografia, mas é a fotografia do ilhão-chão em relação à deserta. Portanto, a gente vê as desertas
não como a vemos aqui do Funchal, em que temos uma frente grande e aquilo parece uma ilha muito grande, mas de facto a deserta é basicamente um cume em que há sítios no topo da deserta grande em que nós temos 300 ou 400 metros de um lado de declive, 300 e 400 metros do outro lado também de declive e temos uns centímetros para pisar. Portanto, os escravelhos voadores, voar é para encontrar habitats novos ou para encontrar parceiros sexuais. Imaginem um macho escravelho e namorado à procura de uma fêmea, levanta voo no topo da deserta, vem um ventinho, onde é que ele aterra? Não é em terra, é no mar. Portanto, temos aqui seleção natural em ação e Darwin mostrou justamente isso porque Wollaston, o que é que ele descobriu? Descobriu, com esta técnica do Henslow de classificar bem os indivíduos de onde é que ele os encontra, descobriu que coleópteros em ilhas mais pequenas, como por exemplo as desertas, há menos espécies aladas, justamente porque ter asas é detrimental à sobrevivência. Enquanto que na Madeira já há mais e em zonas continentais já há muito mais. Isolamento também, basicamente o argumento de que o isolamento leva ao desenvolvimento de variedades novas e de espécies novas e à diferenciação das faunas. E ele compara justamente os diferentes tipos de faunas, as marinhas com as terrestres. As terrestres, uma ilha, para as faunas e floras terrestres, a ilha é mesmo ilha. Para as marinhas há uma continuidade de habitat. Consequentemente, há mais diferenciação nas espécies terrestres do que nas espécies marinhas. E é de facto isso que nós vemos aqui na Madeira. E, finalmente, por exemplo, o enxame de gafanhotos, em que mostra que espécies aladas, que podem se deslocar a grande distância, obviamente que isso não é verdade e essas não há diferenciação. Isolamento também, outra espécie alada, as aves, a única espécie endémica, hoje em dia sabemos que não é a única, mas de qualquer forma, era o pombo trocaz e, obviamente, é essa que ele menciona na altura. Também outro isolamento, comparação de Galápagos e Madeira. Ele fez isso algumas vezes, ou pelo menos menciona Galápagos e Madeira muito próximos uns dos outros, mas aqui é a primeira comparação. Aqui fala da proporção de espécies endémicas, que obviamente em ilhas oceânicas é maior, e aqui diz, compara justamente os caracóis terrestres na Madeira com as aves endémicas das Galápagos. Diz que temos aqui 2 exemplos de especiação que hoje chamamos de radiação adaptativa. Isolamento de caracóis, ele mostra que essa especiação acontece e se mantém, muito embora as espécies possam viajar entre ilhas. E dá o exemplo justamente da exploração de cal no Ilhéu da Cal do Porto Santo, em que grandes quantidades de cal são transportadas para a Madeira e, obviamente, vêm associadas, porque a pedra é que é transportada e depois é feita em cal na Madeira, e, obviamente, vêm com caracóis e, no entanto, as espécies mantêm-se. Não há uma mistura. E, basicamente, era isto só em breve que eu queria, para não chatear muito, só para dar os principais exemplos, essencialmente defendendo a tese de que a Madeira devia aparecer, pelo menos nos manuais escolares, ou seja, nós temos que defender aquilo que é nosso, e eu acho que é mau que em Portugal os manuais escolares, estas coisas, ou seja, não falem das terras mais distantes, mas não falem daquilo que nós temos cá na Terra. Muito obrigado. Muito obrigado. De facto, a evolução das espécies é uma teoria, é uma ideia avassaladora, porque fornece um mecanismo, uma explicação para o facto dos seres vivos mudarem ao longo do tempo. Eu passava para o próximo orador, que é o professor Nuno Ferran, que é coordenador científico do CBio, Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos. É também professor catedrático do Departamento de Biologia da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, onde ensina genética e evolução, e trabalha em biologia evolutiva, portanto, como seu objeto de investigação, e nesse sentido até utilizou um tema de investigação que foi comum com Charles Darwin, que foi os coelhos da ilha de Porto Santo. Portanto, ambos, Charles Darwin e o professor Nuno Ferran, ambos estudaram, do ponto de vista da biologia evolutiva, os coelhos
da ilha de Porto Santo, que tem uma curiosidade, que os coelhos chegaram lá à boleia. Portanto, os coelhos não sabem nadar, pelo menos não saberão nadar o suficiente para chegarem pelos seus próprios meios a Porto Santo. Portanto, eles acabaram por ser trazidos nos barcos e chegaram lá e colonizaram, de facto, a ilha de Porto Santo. Nuno Ferrand é também diretor do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, que inclui a Galeria da Biodiversidade, que é um centro de ciência interativo dedicado à evolução, portanto, à evolução das espécies, que está instalada na Casa Anderson, no Porto, no Jardim Botânico do Porto, que também é um centro de ciência viva, faz parte da rede de centros de ciência viva, e que tem inclusivamente um modelo de Charles Darwin juntamente com um conjunto de coelhos aqui do arquipélago. E pronto, eu deixava-vos com o professor Nuno Ferrand. Muito obrigado. Então, boa tarde. Eu queria começar por agradecer o convite que me foi feito pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, em especial ao professor Gonçalo Matias. Queria também apresentar os meus cumprimentos ao seu reitor da Universidade da Madeira, dizer que é um prazer enorme estar aqui e dizer também que isto não foi mesmo nada combinado, mas parece que foi, porque eu não vou falar de nada daquilo que o Tomás falou, ou seja, a pequena história que eu vou contar é absolutamente complementar a tudo o que foi referido e trará talvez uma dimensão que, na minha perspectiva, é mais importante e nos dá, digamos, mais lições no sentido do que é ciência hoje, mas que junta absolutamente à lista impressionante que o Tomás trouxe aqui hoje. É precisamente sobre coelhos. Eu trabalho em várias coisas, mas trabalho em coelhos há 30 anos. Comecei a trabalhar em coelhos há 30 anos atrás, em vários aspectos da biologia dos coelhos. Continuo a trabalhar hoje porque acho que é de facto a espécie próxima de nós, é um mamífero, que é a espécie mais fascinante que nós podemos estudar, e vou procurar dizer porquê e depois relacionar, obviamente, com um evento histórico único que nós temos e que está aqui na Madeira. Então, em primeiro lugar, não sei se saberão, mas Espanha, ou Espanha, quer dizer terra de coelhos. A Espanha, o nome Hispânia é um nome que nasce das primeiras visitas dos fenícios quando chegam às costas do sul da península, do que é hoje a Península Ibérica, e veem milhares e milhares de coelhos e enganam-se na sua identificação, confundindo-os com uma outra espécie de mamíferos que existia no que é hoje o Líbano e a Síria e por aí fora, no litoral, que são umas que nós em biologia chamamos procávias ou damões, que são roedores, não são logomorfos, e dão o nome terra de coelhos, que mais tarde vem a ser latinizado e dá a Espanha e depois Espanha, e portanto logo por aí começamos a falar, obviamente, da nossa história. Mas há uma série de aspectos que são extraordinários na biologia do coelho. Primeiro, porque ele nos aparece na Península Ibérica como formado por duas subespécies muito divergentes. São duas espécies tão divergentes que estão naquilo que nós chamamos em biologia os estados iniciais da especiação. Conseguimos perceber, quando elas se juntam, quais são os genes que determinam a origem das espécies, como uma espécie se transforma noutra. Depois, porque tem uma expansão geográfica extraordinária. O coelho nasce na Península Ibérica, fica confinado à Península Ibérica durante milhões de anos e, nos últimos milhares de anos, tem uma expansão global, quer através das suas populações selvagens, quer depois com a história da domesticação. Depois, por causa dessa expansão, ocorre numa enorme variedade de situações, desde ecossistemas subtropicais até às ilhas da Antártida, onde nós podemos encontrar hoje populações de coelho, em todo o mundo, basicamente. Depois, porque é um modelo único em termos de evolução, ou de coevolução hospedeiro-parasita. Nós hoje sabemos e preocupamos-nos muito quando ouvimos falar da gripe das aves, da próxima gripe das aves, do ébola, as últimas notícias do ébola, por exemplo, na República Democrática do Congo, ou há 2 anos, quando houve aquele início na África do Oeste, no oeste da África. Pois o coelho, o genoma do coelho, foi um dos primeiros genomas a ser sequenciado imediatamente após o genoma humano. Custou 24 milhões de dólares. Hoje, fazer um genoma de um mamífero custa 500 dólares, 500 euros. Custou 24 milhões, foi pago pelo exército americano. E foi pago pelo exército americano porque, de facto, não há nenhuma outra espécie que nós conheçamos que tenha sido exposta a 2 agentes virais, a 2 vírus, tremendamente letais. O vírus da mixomatose e o vírus da doença hemorrágica viral. Portanto, estudar o genoma de um mamífero
como o coelho, é uma oportunidade única para percebermos como é que o genoma do mamífero reage exposto a vírus com esta letalidade. E, finalmente, porque o homem sempre teve curiosidade por esta espécie, como vamos ver. Portanto, podem ver aqui muito rapidamente um bocadinho dessa história. Não sei se isto tem um pointer ou não. Tem, está aqui, exatamente. Não se consegue ver, não faz mal. Portanto, podem ver mais ou menos na Península Ibérica o Vale do Guadalquivir e o Vale do Ebro como os refúgios glaciares que durante milhões de anos estiveram a servir de isolamento para as duas formas, para as duas subespécies que existem na Península Ibérica, e depois, a partir daí, a enorme expansão que foi muito mediada pela espécie humana do coelho para todo o mundo, para todas as ilhas à volta do mundo, para a Austrália, para toda a Europa, para a América do Sul, para a América do Norte e por aí fora. A importância do coelho nos ecossistemas mediterrâneos é a presa mais importante. Por exemplo, hoje, quando falamos na Europa e em Portugal da reintrodução do lince e da importância que tem a reintrodução do lince que está ali, do investimento que se faz para recuperar essa diversidade perdida, o lince desapareceu porque os coelhos desapareceram. Os coelhos desapareceram porque aqueles vírus foram introduzidos naquelas populações. Porquê? Porque o coelho é a presa perfeita. O coelho tem mais de 40 predadores diferentes na enorme diversidade biológica dos ecossistemas mediterrâneos. É 1 quilo de carne, basicamente, que anda nos nossos campos. E, portanto, é exatamente aquilo que todos os animais procuram, desde as cobras até aos linces. E, portanto, é a presa extraordinária que nós temos. Tem, portanto, uma importância-chave nos ecossistemas mediterrâneos. Como disse, fundamental para percebermos esta coevolução entre um vírus. O vírus da mixomatose foi um vírus que foi libertado como agente de controle biológico nos anos 50 do século passado, na Austrália, que tinha uma praga de coelhos gigantesca, que continua hoje, mas que foi parcialmente resolvida nessa altura, quando o vírus foi libertado e matou 99,9% dos coelhos que existiam então na Austrália, e que foi, e é ainda hoje, a maior catástrofe económica que esse país sofreu. Mais tarde é libertado na Europa e, basicamente, nos anos 50 também, os coelhos desaparecem completamente. Hoje, os coelhos ganharam, em parte, resistência ao vírus. O vírus também se foi modificando por seleção natural. Portanto, é um exemplo extraordinário de compreensão do que é que a seleção natural faz a um hospedeiro e ao parasita, e também uma lição extraordinária sobre o que é que nós poderemos vir a fazer quando formos expostos, de facto, uma pandemia muito mais séria do que aquelas que vamos ouvindo que podem acontecer a qualquer momento. E que é uma das áreas de maior, como sabem, de maior investimento em termos hoje de biologia evolutiva, de biologia aplicada, etc, etc, etc. Finalmente, porque há qualquer coisa de extraordinário relacionado com o coelho, que é a sua domesticação. É a única domesticação, a única espécie que é domesticada na Europa. Todas as nossas outras grandes recursos alimentares, e que são muito poucos. Nós hoje somos 7 mil milhões, nós dentro de 40 anos teremos 9 mil milhões, e vivemos à custa essencialmente de 5 plantas e de 5 animais que domesticamos. São tudo importações para a Europa, com uma única exceção, o coelho. O coelho foi domesticado no sul de França, há cerca de 1000 anos atrás, pelos monges da Provence, que os podiam e os tinham em cativeiro, porque havia uma bula papal que lhes permitia tê-los em cativeiro e alimentarem-se dos fetos e dos coelhos recém-nascidos, porque não eram considerados carne. E, portanto, eles podiam utilizá-lo como fonte de proteína durante a quaresma, e foi isso que levou à domesticação e à transformação de um animal que é uma máquina de detecção de predadores num coelho que é absolutamente confiante. Este quadro que tem aqui é um quadro que toda a gente conhece, está na sala, está no Louvre, está na sala onde está a Mona Lisa também, é Tiziano, início do século XVI, chama-se La Vierge au Lapin, e é a primeira vez que o coelho é representado assim, é a primeira vez que é representado uma mutação de cor branca, e reparem na confiança que o coelho tem. Isto é impossível com um coelho bravo. E, portanto, toda a história da domesticação do coelho é uma história extraordinária e não tem paralelo com a história da domesticação, por exemplo, das vacas, ou seja, a transformação dos aurochs nas vacas, ou das cabras, ou das ovelhas, ou dos porcos, porque é uma domesticação extraordinariamente recente. É tão recente que nós temos todos os dados da genética, da linguística, da arqueologia, dos documentos, para perceber como é que se passou essa
transformação. E por isso são estas as razões que há 30 anos me levam a ser um permanente curioso e fascinado pela biologia desta espécie e pelas implicações que ela tem em tantas áreas diferentes da ciência. Mas esta aqui, na Madeira, é muito especial. Ásia de João de Barros, toda a gente conhece, dos feitos que os portugueses fizeram no descobrimento e conquista dos mares e terras do Oriente, um dos livros nossos fundamentais, da nossa história. E reparem, neste texto que aqui está, precisamente, falávamos, 600 anos, os 600 anos da comemoração, da descoberta do povoamento da Madeira e do Porto Santo. Isto não se consegue ler, obviamente, isto é uma edição de 1500 e pouco da Ásia. Mas agora reparem neste texto, que é o mesmo, portanto agora podemos ler, que é absolutamente extraordinário e que esteve na origem do primeiro projeto de investigação que eu ganhei, que não foi da FCT, foi da Comissão Nacional para a Comemoração dos Descobrimentos Portugueses, na altura dirigido pelo professor Vasco da Samora, e que era precisamente para procurar perceber qual era a origem dos coelhos na Madeira. Reparem o que diz aqui. Portanto, chegaram os primeiros colonizadores, Bartolomeu Prestrelo, João Gonçalves e Tristão Vaz, iam muito apercebidos de todas as sementes, plantas e outras coisas com que esperavam de povoar e alimentar na terra, entre as quais ia uma coelha, que Bartolomeu Prestrelo levava prenhe metida em uma gaiola. Portanto, ia uma coelha, ele descreve uma coelha só ia a coelha, e a prenha metida numa gaiola, e que pelo mar acertou de parir. Esta expressão é maravilhosa, não é? Que pelo mar acertou de parir e que todos houveram muito prazer. Porquê? Porque tiveram por bom prognóstico, pois já pelo caminho começavam a dar fruto as sementes que levavam, e aquela coelha lhe dava esperança de grande multiplicação que haviam de ter na terra. É certo que essa esperança de multiplicação da coelha os não enganou, mas foi com mais pesar do que prazer de todos. Porque chegados à ilha e solta a coelha com o seu fruto, em breve tempo multiplicou em tanta maneira que não semeavam ou plantavam coisa que não fosse logo ruída. E daí, passados 2 anos, voltaram para o reino. Bom, esta história é o sonho de qualquer biólogo, é o sonho de qualquer geneticista. Porque fala aqui de 2 coisas. Fala de uma população que é fundada pelo número mínimo de indivíduos. É a Arca de Noé. Isto é a Arca de Noé. Isto é o efeito de Noé. É um casal de coelhos. O macho, obviamente, ficou em terra, mas ela já ia prenha, não é? E, portanto, é fundada. E depois tem outra coisa extraordinária. É que ele descreve aqui aquilo que nós chamamos uma explosão demográfica. Isto é, a coelha é libertada com a sua prole e, passados 2 anos, eram milhares de coelhos na ilha de Porto Santo. Isto é 1419. E, de facto, já havia testemunhos de muitos outros eventos deste género em muitos outros sítios. E os coelhos, obviamente, todos sabemos, reproduzem-se como coelhos. E, portanto, são um exemplo extraordinário, para conseguirmos perceber o que é esta dinâmica e como é que isto funciona do ponto de vista demográfico, do ponto de vista genético. E, portanto, é evidente que quando eu vi isto, eu disse, não, é isto que eu quero investigar, eu quero saber se isto é um delírio do João de Barros, dos cronistas, na altura, se é uma fantasia, porque era o mais provável, ou se era de facto assim. Porque é extraordinariamente fácil, era extraordinariamente fácil, e hoje, demonstrar se é ou não, falsificar esta hipótese. Porque ele diz-nos que só entraram 4 cromossomas. Foram os 2 da mãe que foi e os 2 do pai que não foi, mas já estavam lá por causa dos filhos. E foi isso que fomos fazer com os instrumentos da genética que são hoje hiper sofisticados. E é aqui que entra o Darwin. Porque esta história, que me chegou 600 anos depois, chegou ao Darwin também 450 anos depois. E, portanto, Darwin foi, obviamente, porque já havia informação, não havia internet, mas havia muita informação, a história chega exatamente assim a Darwin, e Darwin escreve muitíssimo, e eu agradeço ao Tomás não ter falado sobre isso, escreve muitíssimo sobre os coelhos da Madeira e sobre os coelhos de Porto Santo, e sobre algo que não é bem conhecido e bem apreciado, e isso sim, eu acho que podia estar em qualquer manual, mas era em qualquer manual de pensamento científico, e que eu procurarei demonstrar. Portanto, aqui vemos, são várias ilustrações de vários dos trabalhos e dos livros fundamentais do Darwin, e Darwin, de facto, estudou muito dos coelhos de Porto Santo. Como é que ele os estudou? Porque tinha muitos colegas naturalistas que viviam na Madeira, que vinham para a Madeira por razões de saúde, todos sabemos, e ele pedia que os coelhos de Porto Santo lhe fossem enviados. Primeiro foram-lhes enviados mortos e depois foram enviados vivos. E durante anos, Darwin estuda esses coelhos no Jardim Zoológico de Londres e tem dezenas e centenas de páginas escritas sobre os coelhos da Ilha da Madeira, sobre os coelhos, da Ilha do Porto Santo e do arquipélago, e a sua importância. Ele viveu anos obcecado a estudar e a escrever sobre estes coelhos.
Este é um dos crânios de coelhos de Porto Santo, que estão no Museu de História Natural de Londres, que nós fomos reestudar, e onde hoje, por causa da sofisticação da biologia, nós podemos revisitar aquilo que ele fez, tirando um bocadinho do osso ou um bocadinho do dente e fazendo a sequenciação do genoma. Nós fizemos exatamente isso, ou seja, fomos buscar exatamente este material, com as devidas autorizações do Museu de História Natural de Londres, e fizemos o genoma do coelho, comparando com o que ele é, agora. E agora reparem, esta carta é verdadeiramente, entre muitas das cartas que o Tomás falou, é verdadeiramente extraordinária. Ela não se consegue ver muito bem. É uma carta que vai estar em exposição na Galeria da Biodiversidade nos próximos 10 anos. É uma carta que está em Filadélfia, na American Philosophical Society, e é uma carta do Darwin, dirigida a um naturalista americano, conhecido, Philip Sclater, onde ele conta toda a história dos coelhos do Porto Santo. Não se consegue ver bem aqui, mas aqui podem ver há 450 anos, conseguem ver aqui 450 anos esta história, tem aqui, fala do Bartolomeu Prestrelo e por aí fora, e esta carta é diferente. Eu vi milhares de cartas do Darwin, é diferente, porque as cartas do Darwin, como tipicamente as cartas de um inglês, são extraordinariamente fleumáticas, frias. Esta está cheia de pontos de exclamação, sublinhados, riscados, etc, etc. Porquê? Porque ele não só conta a história, toda a história que eu contei, como vai por aqui fora, e deixem-me ganhar aqui alguma distância, e diz assim, quando descreve os coelhos de Porto Santo, diz, eles são diferentes por isto, são diferentes por isto, são diferentes por isto, eu vi-os, eu juntei-os com coelhos de Inglaterra, e diz assim, if these, e está ali riscado e sublinhado, if these are the general characteristics of these animals, this is a new species. Está aqui. This is a new species. Sublinhado, 2 pontos de exclamação. Impossível encontrar isto em toda a correspondência do Darwin. Esta carta, que não está devidamente explorada, é uma das cartas que mostra quem ele era. É uma carta que mostra que, na Madeira, mais do que juntar factos, mais do que juntar outras observações que ele fez ao longo da sua viagem do Beagle, havia algo que o incomodava muito. Era o facto de não ter uma demonstração experimental. E ele foi à procura de uma experiência em biologia, porque há 150 anos não havia biologia experimental, que tinha sido feito por quem? Pelo Bartolomeu Prestrelo, pelos navegadores portugueses. Tinham introduzido coelhos na Ilha da Madeira, que tinham evoluído independentemente, e 450 anos depois, neste momento do seu conhecimento, se tinham transformado numa nova espécie. Esta foi uma das razões que levou ao adiamento, ao célebre adiamento da publicação, que o Tomás falou, da origem das espécies. Ele sabia que havia um aspecto do seu trabalho que tinha uma debilidade. Faltava-lhe a demonstração experimental. Isto é extraordinário, não está escrito em lado nenhum. Isso sim, devia estar em todos os manuais, porque é como é possível que, nesta altura, Darwin estivesse inseguro ao ponto de estar à procura dessa prova através da extraordinária experiência que os portugueses fizeram com a introdução daquele casal. Porquê? Reparem, depois disso, depois de fazer o trabalho da Comissão para a Acomodação dos Descobrimentos Portugueses, uma das coisas que fiz foi ir para Berkeley trabalhar com esta pessoa extraordinária, o professor Monty Slatkin, que é um dos grandes teóricos da genética populacional, e este artigo foi feito precisamente a pensar, inspirado no que se passou aqui na Madeira. É como é que nós podemos, através das características das populações atuais, hoje, a partir das suas características genéticas, estimar o número dos indivíduos que os fundaram. Portanto, nós fomos testar a hipótese histórica descrita na Crónica de Ásia de João de Barros, se de facto tinha sido uma fêmea, só, prenha, que tinha dado origem a todos os coelhos de Porto Santo e da Ilha da Madeira e por aí fora. Já falaremos nisso, não saberão, mas todas as populações de coelhos que existem hoje nos Açores vêm desta fêmea. Todas. Porque depois era mais fácil. Quando a sequência dos descobrimentos portugueses se dá, eles não vêm outra vez buscar coelhos ao continente. Não, então, já estão ali na Madeira. E mais, uma coisa que talvez não sabem que é muito interessante também, é que todos os coelhos das Canárias são derivados desta fêmea. E, portanto, não são espanhóis. São os coelhos das Canárias, são tudo coelhos portugueses que resultam, e, portanto, isso é informação que nós não temos, que também devia estar nos manuais, porque nos mostra como as pessoas e os animais se movimentavam e nos informam de uma maneira que não teríamos acesso se não soubéssemos fazer isto. E, portanto, eu não vou entrar em grandes detalhes, vou-vos dizer apenas que fizemos uma série de combinatórias empíricas e teóricas
para procurar testar essa hipótese ou falsificar essa hipótese, ligada a um aspecto fundamental hoje da biologia que ainda não está resolvido, que é este. É saber se aquilo que aconteceu aqui, é que nós chamamos em biologia efeito fundador, ou seja, esta população foi fundada pelo número mínimo de indivíduos, que pode ser um casal, o tal efeito de Noé, pode ou não pode estar relacionado com a especiação. É uma questão que a biologia hoje ainda não resolveu. Quão importante é o efeito fundador na geração da diversidade biológica hoje? E, portanto, este é um exemplo único a nível global, a nível mundial, e está aqui, e nós estamos a estudá-lo, felizmente. Temos hoje formas muito sofisticadas de o fazer, olhando para os diferentes compartimentos genómicos do que nós somos, mamíferos. Por exemplo, nós podemos reconstruir a nossa história estudando esta molécula que está aqui circular, a que nós biólogos chamamos DNA mitocondrial. É um bocadinho de DNA que está nas mitocôndrias e que é transmitido exclusivamente pela linha chamada materna, ou seja, pelas fêmeas. Estão a ver? É a mãe que o transmite. A contrapartida disto, ou o equivalente disto, para os machos é o cromossoma Y. O cromossoma Y, só os machos é que o têm. Está aqui representado. Estão a ver? Cá está ele. Vai para aqui, mas obviamente não vai para aqui. E depois são os outros cromossomas que se vão misturando e recombinando. E, portanto, nós podemos olhar para todas estas componentes ou compartimentos diferentes para testar esta hipótese. Quer dizer, aqui, no Porto Santo, na Madeira, só pode haver uma mitocôndria. Se aquela história é verdadeira, como só entrou uma fêmea, só pode haver uma mitocôndria. E nós fomos a mostrar centenas de coelhos e que sequenciar as mitocôndrias, rezando para que só houvesse uma. E só havia uma. E fizemos depois exatamente o mesmo. Fizemos exatamente o mesmo para o Y e só havia um Y. E, portanto, a diversidade toda da mitocôndria, que é só transmitida pelas fêmeas, e do cromossoma Y, que é só transmitido pelos machos, desapareceu toda e ficou congelada naqueles que foram os fundadores das populações que depois expandiram Atlântico fora. Mas mais do que isso, quisemos olhar o genoma todo. Isto é um bocadinho mais sofisticado, mas para quem percebe um bocadinho de estatística, eu não posso fazer agora aqui a demonstração, nós fomos estudar as frequências dos genes que existem, dos milhares de genes que nós temos nos nossos genomas. E as frequências, uma frequência de qualquer coisa distribui-se entre 0 e 1. O que é espantoso nas frequências alélicas de todos os genes dos coelhos do Porto Santo é que as frequências estão nos quartis, ou seja, estão, obviamente, aqui, estão depois nos 25%, estão nos 50% e estão nos 75%. Porque da população inicial, não se esqueçam, só entraram 4 cromossomas. Portanto, só podia haver uma coisa, ou 2, ou 3, ou 4. Ou seja, 0,25, 0,5, 0,75, ou 100%. E depois o que é que dizia o João de Barros? Passado 2 anos tivemos que ir embora porque eles roíam tudo. Ou seja, explosão da população. Quer dizer, as frequências alélicas ficaram congeladas. E ficaram congeladas até hoje. Porque a população aumentou brutalmente, são milhares e milhares e milhares de coelhos, e, portanto, aquele fenómeno que se passou há 600 anos existe, e nós hoje podemos observá-lo e podemos estudá-lo e expandi-lo para os outros arquipélagos e para as outras ilhas. Isto é uma experiência que é verdadeiramente extraordinária, que é verdadeiramente única a nível mundial em biologia, e que hoje, com o genoma de coelho, nós podemos estudar de muitas e muitas maneiras diferentes. Bom, para terminar, mas então o coelho de Porto Santo, o coelho da Madeira, é ou não é uma nova espécie, como Darwin dizia? Então, isto é o que ele escreveu no fim. If the history of these Porto Santo rabbits had not been known, most naturalists, onde ele se incluía, observando o seu tamanho, observando a sua coloração, observando o seu comportamento, etc., etc., would have ranked them as a distinct species. Portanto, Darwin acerta. Ao fim de muito tempo, recua e diz, não, eu estava enganado, não é uma nova espécie, é de facto uma aceleração do processo de adaptação de uma espécie a um ambiente que é completamente diferente. Portanto, vem do continente para aqui, para uma ilha desértica, e rapidamente o coelho ganha uma série de características que são muito diferentes, mas não foi o suficiente, e bem, e portanto Darwin recua e não comete esse erro. Haeckel chega a cometê-lo, chama-lhe Lepus Huxley, dando-lhe categoria de espécie distinta, mas
erradamente, e Darwin recua. E, portanto, não é. Mas, não importa. Em nada muda, primeiro, a história extraordinária que aqui se passou na altura em que comemoramos os 600 anos do povoamento do Porto Santo e da Madeira, a extraordinária história de compreensão do movimento de pessoas e de animais e de como é que isso é feito. Aquilo que esta história nos dá em termos de capacidade, hoje, com a sofisticação que a biologia tem e, sobretudo, a genómica, e podermos fazer os nomes para perceber exatamente como tudo isto se passou. E, sobretudo, a história extraordinária que nos dá sobre a mente, sobre quem era, de facto, Charles Darwin. Não foi a pessoa só que juntou todos esses argumentos. Era uma pessoa que há 150 anos atrás já ia atrás do que era hoje aquilo que para nós é tão fácil, que é entrar num laboratório e fazer biologia experimental. Ele olhou para um episódio que é tão nosso, dos descobrimentos portugueses, como uma experiência em biologia, e procurou obsessivamente até ao fim, até ficar convencido que afinal estava enganado, que aquilo era a prova da origem das espécies. Obrigado. Muito obrigado. Vamos então agora passar à segunda parte, que é uma parte de um debate acerca destes temas. Eu vou começar com uma ou duas perguntas, só para abrir o debate, mas a ideia é, obviamente, passar a palavra também para a audiência. Eu começava, talvez, pelo Thomas, e perguntar-lhe, de facto, os coelhos chegaram à Madeira, à boleia de um barco, mas como é que a generalidade das espécies chegou a esta ilha, nomeadamente espécies de plantas, e se calhar uma outra, como é que seria a Madeira se não houvesse espécies introduzidas pelo homem, como os coelhos de Porto Santo? Pois seria uma terra vulcânica sem nada. Obviamente, se não tivesse cá chegado ninguém, mas isso obviamente que não aconteceu em quase nenhuma ilha. Temos uma experiência no Indo-Pacífico em que, de facto, depois o Krakatoa, com a explosão do vulcão, em que, de facto, isso pôde ser seguido em detalhe e que é relativamente rápida a colonização, obviamente dependendo da distância. Aquilo que acontece é que a maioria das espécies terrestres não sobrevivem água salgada e, portanto, têm duas formas: ou vêm agarrados a alguém que voa, ou vêm agarrados a alguma coisa que flutua e, portanto, basicamente é assim que conseguem finalmente chegar aqui à ilha. E, basicamente, acho que não há muito mais a dizer sobre isso. Portanto, cada espécie tem formas diferentes dependendo da sua característica de cá chegar. Muito bem. E se só tivessem chegado espécies à Madeira, digamos, por formas que não envolvem o ser humano, como é que seria a Madeira em termos de... Quais eram as principais diferenças? O que é que não havia de certeza? Sabemos que não havia coelhos. Não havia coelhos, não havia tabaibos. Só havia uma espécie de mamífero, que era um morcego. Um morcego consegue voar até à Madeira. Consegue voar até à Madeira, exatamente. Consegue voar dificilmente, mas consegue, e tornou-se depois uma espécie distinta, não é? Mas répteis e anfíbios, por exemplo, não conseguem, não é? Não conseguem, é demasiado longe e, portanto, não conseguem, obviamente. Peixe de água doce, obviamente, de maneira nenhuma. As aves, sim, claro. É uma razão também, por exemplo, que nós não temos anfíbios, porque obviamente a pele é semipermeável e, portanto, a água salgada não lhes faz bem e, portanto, morrem. A razão pela qual a maioria das ilhas oceânicas não tem anfíbios. E a Madeira também não. Todos os anfíbios que nós temos são introduzidos. Portanto, temos uma data de espécies introduzidas. Aliás, é um dos problemas de conservação e de mantermos o habitat aqui na ilha, é de facto essa das espécies introduzidas e das invasoras, essencialmente. E a relação à questão dos coelhos, eu fiquei com uma dúvida. Portanto, o coelho trazido a bordo desse navio era um coelho já domesticado? Não. Essa é uma das questões, exatamente, essa é uma das questões mais interessantes. Aliás, era a questão essencial quando eu submeti esse tal projeto à Comissão Nacional dos Descobrimentos Portugueses, era saber se os coelhos que tinham sido trazidos a bordo da nau com o Bartolomeu Prestrelo eram domesticados ou não. E, portanto, hoje, através da genética, da genómica e por aí fora, sabemos que não. E isso é contraditório com os escritos de Darwin. Só que ele, obviamente, não tinha instrumentos na altura que lhe permitissem perceber isso. É muito interessante, porque quer dizer uma coisa. Quer dizer que, provavelmente, naquela altura em Portugal, ainda não havia coelhos domésticos.
Ou seja, a domesticação é uma domesticação do coelho, é uma domesticação extraordinariamente tardia. É uma domesticação que é claramente que se expande a partir do século XV, mas os navegadores portugueses, no início do período da expansão, não tinham acesso a uma forma controlável de coelho. Não tinham acesso. O coelho era muito conhecido já desde há muito tempo, não é? Desde o período romano, como uma espécie invasora, como uma espécie capaz de se reproduzir com coelhos, etc, etc. E, portanto, havia ali com certeza, algum receio, haveria. Teria havido seguramente preferência, porque todos os outros animais que vieram para cá eram animais domésticos, mas nessa altura não haveria ainda coelhos domésticos acessíveis na Península Ibérica, ou pelo menos em Portugal. E todos os coelhos que existem hoje na Madeira, no arquipélago da Madeira, nos Açores e por aí fora, durante a expansão atlântica, são coelhos bravos. Portanto, eles foram trazidos na expectativa de se trazer uma espécie para caçar. Exatamente. Portanto, e que permitisse ter um acesso fácil, a qualquer momento, durante as deslocações, a comida. Exatamente. Muito fácil. O tal quilo de carne com patas. Exatamente, com certeza. Absolutamente. As cabras também. Absolutamente, claro. E essa espécie de coelho, ou essa população de coelhos em Porto Santo, não sendo para grande desilusão de Darwin uma nova espécie realmente, mas pode-se dizer que está a meio caminho de se tornar uma nova espécie, ou a alguma parte do caminho do processo de se tornar uma nova espécie? Em princípio, a resposta é sim, falta fazer a demonstração experimental, e a demonstração experimental está relacionada com aquilo que eu descrevi como sendo o efeito fundador e a especiação. E o que é que isso é? O efeito fundador significa a alteração muito significativa da configuração das frequências dos genes numa determinada população, resultante de uma amostragem que é uma amostragem extraordinariamente pequena, é mais pequena de todas, são 2 indivíduos. O que é preciso fazer? Fazer um cruzamento experimental, ou seja, cruzar coelhos originários do Porto Santo com coelhos bravos que estejam no continente e ver se essa diferença provoca diminuição na fertilidade. Se provocar diminuição na fertilidade no cruzamento, tal qual acontece no centro da Península Ibérica, quando as duas subespécies que eu mostrei logo no início se juntam, quando aquelas duas espécies que estão isoladas há 2 milhões de anos se juntam, há uma diminuição clara de fertilidade, porque essas duas formas estão no início do estado de especiação. Se o efeito fundador aqui foi importante, precisamos da prova. A prova é cruzá-los. Eu até agora não consegui reunir os meios para fazer os cruzamentos entre os coelhos bravos do Porto Santo e os coelhos bravos do continente. Mas é possível. Portanto, é uma questão de... É uma questão em aberto, sim. E é uma questão muito relevante, porque é uma questão em aberto na biologia em geral. Se o efeito fundador tem ou não tem um papel importante na geração de diversidade biológica que nós conhecemos hoje no mundo. Não sei se já há alguma intervenção, alguém que queira fazer alguma pergunta ao painel. Muito bem. Muito obrigado pelas excelentes intervenções. Eu acho, quase que depreendi do professor Nuno Ferran, das suas palavras, que os coelhos do Novo Mundo derivam desta coelha Eva. Eu queria saber particularmente se, além de Canárias, se Cabo Verde, América do Sul ou América Central tem descendência destes coelhos. Portanto, sabemos que hoje não há coelhos em Cabo Verde, não há. Portanto, sabemos que houve várias tentativas para estabelecer populações de coelho em Cabo Verde, mas não foi possível. São já ilhas demasiadamente áridas e, portanto, os coelhos não existem e, portanto, não temos essa possibilidade. Os coelhos que existem na América do Sul têm uma origem totalmente distinta e são, digamos, aquilo que nós chamamos coelhos frais, ou seja, resultam do regresso à vida selvagem de coelhos que passaram pelo processo de domesticação. Portanto, a expansão a partir da coelha da Eva inicial do Porto Santo tem como limite todo o arquipélago dos Açores e todo o arquipélago das Canárias. Portanto, aquilo que é para nós a Macaronésia, com a exceção de Cabo Verde, está toda ocupada por coelhos que resultam de um único casal, portanto, de um único Noé, e portanto dessa Eva. Na América do Sul toda a história é diferente e foram outros os protagonistas, nomeadamente os franceses, com a ocupação da América do Sul, que levaram coelhos, aí sim, já domesticados, e que depois levaram a um processo que se chama Returning to the Wild, ou renaturalização ou feralização. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, alguma questão. Esta ideia é... Muito bem.
Miguel, se quer. Dois comentários, podem dividi-los, é um comentário que já fiz com o Nuno várias vezes. O primeiro comentário é que, de facto, nos últimos anos, creio que o teu modelo terá sido esmagado pela introdução de milhares de coelhos domésticos e coelhos não domésticos vindos de Portugal continental. Creio que vais ter alguma dificuldade agora em repor o modelo. Simplesmente isso. E depois fazer um comentário à segunda parte da crónica de João de Barros. A nós preocupa-nos a segunda parte. E a segunda parte é os indícios que nós temos de uma perda gigantesca, de um grau de extinção quase inimaginável de espécies em Porto Santo, em que o coelho foi um dos atores principais. E, portanto, nós hoje sabemos aquilo que nós, eu e um colega, Roberto Jardim, propusemos há uns tempos, que é chamada extinção pré-liniana. Não é? Um bocado pegar naquela frase do Saramago, que diz que só existe o que tem nome, e como as espécies não tinham nome, não se podem extinguir. E, portanto, só se começaram a extinguir depois do século XVIII, que é uma coisa muito curiosa. Portanto, não há extinções reportadas para a Madeira, porque simplesmente as espécies extinguiram-se muito rapidamente e, portanto, quando chegámos ao século XVIII, quando foram descritas, obviamente não se podiam descrever as que já tinham desaparecido. Mas do Porto Santo, por acaso, até sabemos quais foram, porque os primeiros cronistas referem-nas com detalhe, as árvores todas, e nós sabemos que se devem ter extinto pelo menos umas 7 espécies de árvores, além das espécies que hoje em dia estão em risco. Portanto, eu acho que, de facto, o modelo é muito curioso, porque tem as duas faces. Se por um lado o modelo do coelho como modelo evolutivo é interessantíssimo, temos também o modelo contrário de gargalo inverso, não é? O efeito fundador, na verdade, está aí na mesma, que é hoje em dia muitas espécies do Porto Santo estarem reduzidas quase à coelha, não é? A um indivíduo ou dois que estão no alto de alguns montes protegidos por escarpas. Nós temos vários exemplos em Porto Santo de plantas que estão no limite da extinção, claro. Colocadas na mesma posição. Portanto, é curioso que o modelo se aplica nos dois sentidos. É esse um comentário geral. Portanto, só pegar aqui na pergunta, que eu creio que não foi totalmente respondida, do David Marçal, como é que seria a Ilha da Madeira se não tivéssemos cá chegado? Pois era uma floresta em que as árvores tinham 7 metros de diâmetro e contínua. E isso é absolutamente extraordinário. Está descrito nas crónicas. E é isso que se calhar é chocante para as pessoas, é a dimensão da floresta da Madeira. É só isto. Muito obrigado. Próxima pergunta. Próxima intervenção. Já alguma preparada ou ainda estamos aqui mais... Esta espécie, antes de mais, muito obrigado por esta conferência excelente que proferiu. Fiquei especialmente a pensar no seguinte aspecto. Quando se fala em espécies em vias de extinção, muitas vezes tem-se a preocupação de que já existem muitos poucos indivíduos e quando se fala em clonagem destes indivíduos, há sempre a preocupação de que o fundo genético é muito restrito. Aqui mostra exatamente uma espécie que aparentemente sucedeu com um pulo genético muito curto, ser bem sucedida. Esta espécie de coelhos é resistente à introdução num meio totalmente diferente ou é uma espécie muito mais débil desse ponto de vista? Ok, pronto, essa é uma muito boa questão, uma questão com uma resposta talvez um bocadinho difícil, porque é assim, a diversidade genética que existe hoje em todas as populações, que ainda existe, eu não sei ainda as consequências disso que descreveste, isso tem que ser analisado, não conheço, sei, ou diz-se que isso aconteceu nos últimos anos, pronto. Mas em relação à sua questão é as populações que existem hoje no Porto Santo, na Madeira, Açores, etc., têm níveis de diversidade genética muito elevados. Porque aquilo que provoca a erosão genética das populações não é o ato inicial da fundação, mas sim a sua duração. Isto é, se tivesse 2 ou 4 coelhos durante muitas gerações, em cada geração perder-se-ia um número significativo de genes que empobreceria a diversidade genética dessa população. Como aquilo que o João de Barros nos diz e que nós demonstramos é que a população explode logo a seguir, ela congela o nível de diversidade teórico esperado a partir de uma população N igual a 2, que é instantaneamente passada a infinito. Se for assim, esse modelo, em termos matemáticos, diz-nos que uma população retém 75% da diversidade genética inicial, que é brutal, que é muito. Okay? Quando nós fomos fazer essa análise, aquilo que verificámos foi que esse valor é 73%, ou seja, é igual, não há diferenças estatísticas significativas entre elas, percebe? Portanto,
temos que separar aqui duas coisas. Uma coisa é a fundação e os números reduzidos, e isso é um problema de efeito pequeno. Aquilo que importa, e que é de facto aquilo que se passa hoje, é que a maior parte das populações são cada vez mais mantidas em baixos efetivos durante muitas gerações. E isso sim é aquilo que leva à perda de diversidade genética. Mais uma vez, termos esta população aqui e que se estende para os outros arquipélagos é excepcional, porque não há outro modelo conhecido que tenha 600 gerações, os coelhos têm uma geração por ano, 600 gerações que são estudáveis do ponto de vista do seu genoma completo para perceber como é que é possível uma população recuperar. Isso é extremamente importante em biologia da conservação, em genética ou genómica da conservação, como disse. Mas a importância aqui é separar as duas coisas, que é hoje fundamental, enfim, neste planeta. Só uma observação em relação à questão dos coelhos e assim, eu obviamente sou pelo lado do modelo, não é? E do que isso significa para nós. Porque hoje nós vivemos num planeta que é completamente moldado e mudado pelo homem, quer dizer, não vale a pena. Todo o Mediterrâneo, todo o mundo hoje, não é? É um mundo que está completamente moldado, modificado pela espécie humana. Aquilo que nós temos que procurar é, obviamente, conseguirmos aqui um equilíbrio, daí se falar tanto em sustentabilidade, não é? Um equilíbrio entre essas coisas. Mas a nossa marca, a marca como nós marcamos todo o Mediterrâneo, não vale a pena falar da Ilha da Madeira com árvores de 7 metros, quer dizer, a Península Ibérica era um bosque inteiro desde as Astúrias até ao Algarve, quer dizer, não é nada disso, não é? Nós, hoje, temos um fascínio pelo que é o Mediterrâneo, porque foi o início da civilização, etc, mas não sei quantas coisas, não é? Mas o mundo está todo ele moldado. Portanto, e eu sou uma pessoa da biologia da conservação, mas é preciso, digamos, perceber os limites disso, não é? E perceber o que é importante, não é? Na minha opinião, aqui o que é importante é esta história extraordinária que se passou e, tanto quanto eu sei, não tem paralelo em nenhuma outra. Próxima pergunta, temos mais uma pergunta. Por que os coelhos de Porto Santo não se cruzaram com outros coelhos? Porque eu li no texto, sim. agora, que sim. o senhor professor mostrou, o Darwin disse que nos jardins zoológicos podia-se demonstrar que os coelhos de Porto Santo não se cruzaram com outros coelhos. Qual é a razão? A razão, são várias razões, mas a razão fundamental é que como referi num dos meus primeiros slides, há duas subespécies muito divergentes, muito diferentes de coelhos na Península Ibérica. Okay? Uma subespécie que existe em Portugal continental e um bocadinho da Espanha, da Andaluzia, e outra que existe no Ebro, no Vale do Ebro, na outra parte de Espanha e que se expandiu depois para toda a Europa. Essas duas formas são extraordinariamente divergentes e têm dificuldades de se reproduzir. Quando o Darwin experimentou cruzar os coelhos que mandou vir de Porto Santo, estava a trabalhar com uma subespécie, com uma forma, que não só já tinha evoluído independentemente 450 anos na ilha de Porto Santo, e que era da subespécie do oeste da península, que existia em Portugal, com a que existia em Inglaterra. E a que existia em Inglaterra, que era a que ele tinha ali, era a outra subespécie. E, portanto, estava a tentar cruzar duas coisas que já de si eram extraordinariamente divergentes. Ele não sabia isso, não é? Mas os coelhos ingleses foram introduzidos pelos normandos no século XI, na expansão natural, que levaram a outra subespécie que existia no norte de Espanha, para a França, e depois para a Inglaterra, e depois para todo o mundo, a Austrália e por aí fora. E, portanto, ele misturou, eu estava a tentar cruzar aquelas duas coisas e não conseguiu, que é um resultado perfeitamente natural, por isso é que se sentiu tão... O que é que ele devia ter feito? Ele devia ter pedido também a naturalistas ingleses em Lisboa ou no Porto que lhes mandassem um coelho parecido, da mesma subespécie, para fazer esse cruzamento. Não o fez, não sabia, naturalmente, fê-lo assim, o resultado foi esse. O pensamento dele sobre isso é extraordinariamente interessante, como vimos. A sua conclusão, mais uma vez, é acertadíssima, mas foi por isso. Muito bem, mais uma pergunta? Ou então posso eu avançar, enquanto não vem mais inspiração. Ia perguntar, um dos sistemas biológicos muito interessantes aqui na Madeira é a floresta laurisilva. Porquê que a floresta laurisilva é um sistema único no mundo?
Bom, eu expliquei ali um bocadinho porque, de facto, é parte dessa, mas está aqui o especialista, de facto, que publicou mais sobre a Laura Silva, que é o professor Sequeira, mas, de facto, é uma espécie, digamos, muitas das espécies são relíquia da época do Mar de Tétis, em que a Europa estava circundada por floresta de lauráceas e, portanto, a única coisa onde ela sobreviveu foi aqui nas ilhas e, consequentemente, através das glaciações. Portanto, temos uma espécie de relíquia, ou seja, um habitat relíquia aqui na ilha, que se manteve aqui nos Açores e Canárias. E, portanto, no fundo, Às vezes disse que essa floresta é a floresta mais parecida com a floresta que existiria no tempo dos dinossauros. Isso faz sentido dizer isso? Aí, em flora, realmente, eu estou fora do meu campo completamente. Com certeza. A verdade é que isso não sei, mas não sei por acaso a idade das lauráceas em termos evolutivos, quando é que elas divergiram. Sei isso em relação às tartarugas, isso sim, mas em relação às lauráceas e às plantas não sei. E em relação às tartarugas? Não, essas viviam com os dinossauros, de facto, e mantiveram-se quase imutáveis desde esse tempo, o que as faz quase fósseis vivos. E, portanto, parece que é uma construção com bastante sucesso, porque sobreviveu estes anos todos e só agora, com a ocupação nossa das praias, é que a gente está a criar alguns problemas a esses animais. De facto, em 1996, o Papa João Paulo II fez uma comunicação à Academia Pontifícia das Ciências em que reconciliou a evolução com a Igreja Católica. Acha que a Igreja Católica está reconciliada com a evolução? Em princípio, eu acho que, em primeiro lugar, qualquer cientista, hoje em dia, não é criacionista. Pode ser crente, mas não é criacionista. E, consequentemente, claramente que o pensamento prevalecente hoje em dia é evolucionista. É acreditar na evolução. Que, obviamente, que há uns resquícios. Nós, há uns 5 anos, recebemos aqui um livro, foi gratuitamente distribuído por vários docentes aqui da universidade, obviamente com uma agenda política em que se vendia o criacionismo e se atacava o evolucionismo. Portanto, ainda há dessas agendas. Nos Estados Unidos é famosíssimas as discussões à volta disso, mas são resquícios. Obviamente que essa discussão ainda se mantém, mas obviamente que as duas coisas não têm nada a ver. Uma coisa é científica, é validável, a outra coisa vem das nossas crenças, etc. Portanto, não são coisas comparáveis, que não se pode, de facto, discutir ao mesmo nível as duas coisas. E, sobretudo, há uma coisa que as pessoas muitas vezes dizem a teoria da evolução. Atenção, não é uma teoria, é um facto. Exatamente. É que se eu pegar aqui no copo, tenho a certeza absoluta que se o largar, o que é que vai acontecer? E ninguém tem nenhuma dúvida, não é? Isso resulta de uma lei que toda a gente conhece, é física. A teoria da evolução é também um facto científico, tanto quanto eu largar este copo e ele cair no meio do chão. E, portanto, isso é mais difícil de fazer passar às pessoas, porque eu não consigo mostrar como é que uma espécie se transforma noutra, como consigo mostrar que este copo cai ao chão. Mas, essencialmente, todas as evidências recolhidas até agora são a favor, ou seja, as científicas, os factos recolhidos, provam que existia evolução. Não, é um facto. Não é discutível. Tanto que uma lei de gravidade não é discutível. Muito bem, mas se do ponto de vista científico é indiscutível, com certeza, muitas vezes não prevalece na sociedade e na educação aquilo que é indiscutível do ponto de vista científico. Estou a pensar, por exemplo, de facto, os movimentos criacionistas nos Estados Unidos, durante muitos anos, tentaram impor as ciências, o que eles chamavam as ciências da criação, nos currículos escolares, mas que agora retornam, por exemplo, na Turquia, muito recentemente, que há uma expurga da evolução das espécies dos currículos escolares. E também no Brasil, um assessor para a educação de Bolsonaro classificou a escolha entre a evolução das espécies e a criação como uma escolha ideológica. Portanto, a minha pergunta é se, apesar de não haver, do ponto de vista científico, nenhuma controvérsia acerca da evolução, se o seu lugar, se o seu espaço na sociedade, na educação, não está ameaçado em face, no fundo, a
estes restícios de oposição que sempre existiram, desde que a teoria surgiu, mas que curiosamente persistem hoje. Portanto, se elas ainda ameaçam... Se fosse só isso que está ameaçado, estávamos bem. A verdade é que neste momento, com a bipolarização de muitas das posições políticas, está muito mais ameaçado do que só isso. Mas, basicamente, há livros muito giros. Why Do People Believe Stupid Things, por exemplo, é um livro que mostra isso, em que, de facto, há aqui uma tendência, na nossa forma de pensar como humanos, segue muito em função de crenças e nem sequer só de provas. E, basicamente, é preciso ter alguma formação nisso para acreditar nas provas e não se deixar influenciar por tendências ou grupos ou outras coisas. E, essencialmente, no fundo, aqui o papel tem que ser justamente educativo, ou seja, como isto, por exemplo, da ciência na educação, fazer com que as pessoas, de facto, comecem a pensar e a recolher os factos e ver os factos e pensar criticamente em relação a eles. A evolução é suficientemente ensinada no currículo escolar em Portugal? Eu, às vezes, penso que até demais, ou seja, demasiado em detalhe e de menos e muito pouco em essência. E isto é a minha sensação pessoal, e eu li alguns dos manuais escolares, achei que grande parte deles são tão detalhados que eu acho que o aluno que é confrontado pela primeira vez com isso perde o interesse, em vez de aprender realmente aquilo que deve. Eu acho que aquilo que nós devemos, e por isso mesmo é esta junção, eu sempre tive a sensação que no ensino, quanto mais próximo o exemplo tiver da experiência de vivência do aluno, mais fácil é ele relembrar e perceber aquilo que houve. E nessa sequência é justamente porque é que eu defendo que nós devemos, por exemplo, para a teoria da evolução, meter um bocadinho de Portugal também ali no meio e não só falar de terras mais longínquas, por mais interessantes que sejam, porque justamente assim o aluno tem a evidência frente à porta e pode aprender dessa forma, e é mais fácil aprender em função da evidência que vê e que vive do que em função de teorias e desenhos bonitos nos manuais escolares. Não, eu acho que Sobre esta questão? Sobre essa questão, só para dizer que concordo com o que o Tomás disse, aquilo que aparece é muito taxonómico, é muito, digamos, aquilo que é categorizável e é muito pouco explorado tudo o que é um mecanismo, aquilo que explica, não é? Eu percebo que isso possa acontecer, mas tem depois, como consequência, aquilo que o Tomás referiu. Portanto, há amplo espaço, na minha perspectiva. Eu vejo pelos meus miúdos, têm 12 e 13 anos e portanto, eu vou-lhes ensinando muito a biologia evolutiva, mas percebo que, na minha opinião, aquilo devia estar feito de uma outra maneira para se perceber porque é que funciona, como é que funciona, porque é que o copo cai, porque é que o avião voa. E fazer isso na biologia, não é? E isso tem que ser feito na biologia porque é, digamos, aquilo que hoje as pessoas percebem menos. Por exemplo, organismos geneticamente modificados. E se alguma coisa vai haver de revolução absolutamente extraordinária a partir da descoberta do CRISPR e, portanto, daquilo que nós chamamos em português edição de genomas, e que é a descoberta da Jennifer Doudna e da Emmanuelle Charpentier em 2012, é que nós, a partir de agora, somos Masters of Life, ou seja, nós vamos poder editar e mudar o que quisermos, não é? As pessoas não estão minimamente conscientes, não estão minimamente preparadas, não percebem e reagem com medo. Reagem com medo porque esse é o medo que, obviamente, é a primeira reação perante a incompreensão. E é fundamental nós mudarmos isto, porque se alguma coisa vai mudar, vai ser a biologia, claramente, durante as próximas décadas. Aliás, é fundamental que isso aconteça por uma questão de sobrevivência da própria espécie. Muito bem, abro novamente a audiência. Mais alguma intervenção? Agora com os novos temas lançados, o papel da evolução no mundo, a educação, alguma intervenção? Já agora perguntava porque é que isso acontece, porque é que nós temos todo este conhecimento que não chega às escolas e aos alunos. Porque é que continuamos a insistir em modelos antigos, que já têm 10, 20, mais anos, porque esses modelos são os modelos que eu tive na escola,
E porquê é que isto continua a suceder desta maneira? Pois, não faço a mínima ideia, porque de facto o Ministério tem as suas próprias formas de funcionamento. A verdade é que normalmente passam à volta de 10 anos entre a publicação científica de factos novos e a sua entrada nos manuais técnicos. E depois, provavelmente, mais 10 anos até que passem para os manuais escolares. Portanto, há aqui um tempo relativamente longo de transição e, por exemplo, só basta dizer este facto da Madeira estar no Darwin e não sei quê, eu falei disso em 2009. Agora estamos a dar isto aqui como uma grande novidade. Já passaram alguns anos, desde 2009, e mesmo assim, só agora é que começa a haver algum interesse à volta disto. Portanto, estes processos são lentos. A outra coisa é, de facto, o processo, digamos, de ensino no secundário. Nós temos um processo de ensino em Portugal, e eu, por acaso, não fiz, ou seja, fiz a escola, de facto, o secundário em Portugal, mas numa escola de elite, que era a Escola Alemã de Lisboa. Mas, genericamente, a maioria das escolas, e aquilo que eu vejo também nos meus alunos, e que vi nas minhas filhas que estudaram aqui nas escolas públicas aqui, é de facto que é um ensino muito de aprender factos, de memorizar, e obviamente que deveríamos ir alterando isso devagar. Há muitas vozes a falar nisso, mas a educação é um problema muito complicado em Portugal, porque desde o 25 de Abril, que eu assisti aqui, de facto, nunca vi tantas revoluções e paragens e para trás e para diante como na área da educação, dos manuais escolares e dos currículos. E de facto, isto parece que não estabiliza em Portugal. E eu não sei bem a razão porque é que há esta tensão nestas áreas tão forte. Talvez por o sistema ser muito centralizado, talvez seja isso, não sei. Temos oportunidade de mais alguma questão, mais algum comentário? Muito bem. Por causa do streaming. Eu vou voltar atrás, mas dentro desta questão, que é, se nós conhecemos hoje os mecanismos de evolução e conhecemos mecanismos genéticos, todos nós já publicámos tantos papers sobre efeitos de gargalo, recuperação de populações, etc., estamos aqui a discutir porque é que as ideias da evolução não são melhor aprendidas ou melhor ensinadas, mas eu creio que ainda é mais complexo, porque eu creio que os mecanismos da evolução e as ferramentas que estão ao nosso dispor, pelos vistos, também não chegam para conservar as espécies que temos. Nós temos, neste momento, usando a madeira, 50% das nossas espécies em risco de extinção, talvez 10% em risco crítico de extinção, 2 ou 3 espécies em risco iminente de extinção, e temos papers publicados por milhares de cientistas no planeta a dizer que vamos perder 50% da nossa biodiversidade. Eu creio que era, se calhar, importante também perceber porque é que, conhecendo os mecanismos e tendo as ferramentas, não somos capazes de o fazer. É verdade. Estou completamente de acordo. Isto só posso subscrever isso. Aliás, uma das coisas, quando eu falo de evolução, eu normalmente dou só uma introdução muito genérica, porque as cadeiras que eu dou não são de evolução, mas há uma falta também da teoria da evolução, por exemplo, hoje em dia, psicologia evolutiva, etc., medicina evolutiva, economia evolutiva. Temos a evolução, basicamente, hoje em dia, na ciência. Existem publicações e é transversal a um monte de áreas em que, de facto, pelo menos em Portugal, ela ainda tem muito pouca presença ou nenhuma. E, consequentemente, eu acho que sim, que devemos insistir muito mais nisso do que de outra forma. E a teoria da evolução em relação à conservação é importantíssima porque, de facto, é a parte central da sustentabilidade, deixarmos às gerações seguintes pelo menos parte daquilo que nós conseguimos ver. Ainda há alguns anos atrás também se dizia que não havia alterações climáticas, ou que não havia... Não é? Ainda hoje se diz, ainda outro dia na Universidade do Porto houve um encontro engraçado, não é? Sobre... portanto, isto vai demorar, mas hoje existe já um painel global internacional para as questões da diversidade biológica, que é, digamos, que vem na pegada do que fez o painel internacional para as alterações climáticas, e, portanto, vai havendo cada vez mais informação e cada vez mais, pelo menos, discurso e transmissão dessa informação. Agora, é evidente que é algo que não toca tão de perto as pessoas e, portanto, a resistência é necessariamente maior.
Acho que também há uma razão que se calhar é um bocadinho política, porque a teoria da evolução, obviamente, são coisas a maior prazo e, consequentemente, não têm benefícios económicos imediatos na nossa vida, daí alguma, embora até tenham, mas é difícil demonstrar isso e, consequentemente, muitas vezes estas coisas não são tidas ou não são também financiadas da mesma forma que outras que são mais prioritárias para a vida do dia-a-dia imediata das pessoas. Claro, mas isso é verdade, é mesmo assim e vai continuar a ser assim. Mas o fundamental é a transmissão do conhecimento para mim, é a apropriação do conhecimento pelas pessoas. Se as pessoas dominarem e perceberem, independentemente das suas capacidades e das suas habilitações, os fundamentos da compreensão do que é o mundo vivo, isso para mim é o primeiro e o fundamental de todos os ganhos, não é o resto. Isso é fundamental. Daí a importância do que a Fundação Francisco Manuel dos Santos tem feito, de que muitas outras atividades que são necessárias fazer, como mais museus, como mais capacidade de chegar a todas as pessoas e poder transmitir essa mensagem de uma forma simples, mas eficaz. É fundamental que as pessoas percebam isso, porque se não perceberem, vão reagir com medo da inovação, vão reagir porque não sabem, e aí sim assistimos àquilo a que estamos a assistir. Esse é que é, para mim, o fundamental, porque a velocidade e o progresso do conhecimento científico e a sua rápida transposição é tão grande, é tão brutal, que a dissociação é cada vez maior. A dissociação entre a nossa capacidade de fazer ciência, nomeadamente no domínio da vida, e o conhecimento geral de todos é cada vez maior e é preciso todos os meios para diminuir esse fosso que se está a criar a cada dia. Isso, para mim, é fundamental. E aqui na Madeira, quais são as principais ameaças à biodiversidade da Madeira? Depende se é na terra ou se é no mar, mas, E no céu? mas na terra, obviamente, é a terra. E no mar, ou melhor, no mar é a terra. Essencialmente que nós destruímos muita coisa através da poluição com sedimentos. Em terra, obviamente, são as espécies invasoras e que criam alterações do habitat e, obviamente, a própria atividade humana que, obviamente, culturaliza a paisagem, que é interessante pelo outro lado, porque mantém uma certa diversidade, inclusivamente os poios, etc., até mantém alguma diversidade, mas, de facto, digamos, grande parte, as plantas alteram, quando entram invasoras, alteram completamente o ambiente e, obviamente, depois tem consequências em toda a ecologia desse habitat. E, portanto, aí temos que, obviamente, atuar. E, por exemplo, pastoreio, que é uma coisa que andou muito na discussão há pouco tempo e em que, obviamente, há riscos gravíssimos digamos, se isso for feito de uma forma não ordenada, é perigosíssimo, porque leva a mais erosão, redução da biodiversidade, etc, etc. E, portanto, uma data de efeitos que depois até podem nos cair em cima a nós humanos posteriormente. E o que é que seria, portanto, um controle do pastoreio seria uma medida para proteger a biodiversidade? Há outras medidas? Muito honestamente, eu não sou defensor de medidas de cátedra. Eu sou defensor de criarmos grupos de trabalho consistentes que discutam as coisas, em que pessoas com conhecimento na área se juntem de forma a encontrar depois soluções, porque obviamente não há só a visão biológica da coisa, mas também é preciso ver que é preciso contrapor com a visão social das pessoas que vivem no ambiente, etc. É preciso, digamos, consertar essas coisas e, portanto, aquilo que eu defino, ou que eu defendo, é que, de facto, haja cada vez mais grupos de discussão fundamentados, não só institucionalizados, não é o representante da instituição A, B e C que discutem, só porque estão lá e foram nomeados para esses cargos, mas, de facto, as pessoas que tenham conhecimento e que depois transmitam esse conhecimento. E, justamente aqui, acho que a Fundação Francisco Manuel dos Santos é um dos exemplos a seguir, nomeadamente nas discussões e nos livros que tem publicado sobre temas relevantes no país e eu gostava de ver coisas dessas também mais visíveis aqui na região. Muito bem. A palavra de novo, oportunidade da palavra de novo para a audiência, para mais alguma pergunta? Mais alguma intervenção?
Muito bem, então se calhar eu ia pedir a cada um dos oradores se quer fazer algum comentário final antes de encerrarmos o debate. Não, eu já falei muito. Só dizer que foi para mim um gosto estar aqui, estarmos aqui a falar sobre isto e sobretudo procurar transmitir às pessoas a quantidade de lições e de histórias e de narrativas próximas de nós que existem aqui, que podem enriquecer a nossa investigação ao mais alto nível, que podem enriquecer a nossa educação também, como foi referido aqui pelo Tomás, e que, portanto, é da congregação destas vontades e destas iniciativas, mais uma vez aquilo que o Tomás estava a referir em relação à Fundação Francisco Manuel dos Santos, que nós, e a iniciativas similares por outras instituições, que nós poderemos conseguir, de facto, chegar a essa maior ligação entre o conhecimento, a sua aplicação e a cultura do público em geral e de uma sociedade que se quer cada vez mais capaz de se apropriar desse conhecimento e de desfrutar dessa compreensão. Thomas? Eu, basicamente, tenho que agradecer a oportunidade que nós tivemos aqui da Fundação ter vindo aqui à Madeira. A Madeira muitas vezes não fica na rota central deste tipo de iniciativas e, obviamente, que especialmente iniciativas que depois têm divulgação também a nível nacional, portanto, é muito importante a Madeira também poder fazer parte dessa rede com alguma regularidade, de forma a não estarmos tão insularizados como estamos automaticamente, mas estamos mais ligados também ao resto do país. Obviamente que eu já tinha dito aquilo em relação à ciência, obviamente que defendo que a ciência seja cada vez mais presente, defendo que, e obviamente a Madeira aqui até é das regiões no país que menos investe em I+D do seu orçamento em relação a Portugal, que também não é dos que mais investe em relação ao resto da Europa, e, portanto, temos aqui um grande caminho a andar e, portanto, só posso utilizar esta plataforma para dizer que este caminho tem que ser andado com alguma... temos aqui caminho para recuperar e que devemos fazê-lo com alguma velocidade. E agradeço, então, de novo, a possibilidade e estas iniciativas. Bom, eu também agradeço, também quero agradecer à Fundação Francisco Manuel dos Santos a oportunidade de estar aqui convosco neste painel, neste debate. E antes de encerrar a sessão, só dar a nota que outra iniciativa da Fundação vai ter aqui lugar dentro de muito pouco tempo, às 5 e às 17h30, portanto, que será o lançamento do retrato sobre a Madeira, da coleção Retratos da Fundação Francisco Manuel dos Santos. E pronto, espero que também possam estar presentes em mais uma destas iniciativas da Fundação, que é de facto a publicação de livros muito próximos do país e para o país. Muito obrigado, agradeço a vossa presença e a vossa participação. Para mim foi um prazer estar aqui convosco neste debate. Muito obrigado.